Amém? Vocês estão bem dispostos? Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do quê? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos para Mateus capítulo 5. Sei que é uma escritura bem conhecida e aparentemente simples, mas eu tenho um tema, um assunto que está no meu coração. Encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que o Senhor acrescente bênção a sua palavra. Vocês podem sentar. Amém? E o meu tema é, nesta manhã, por que não somos abençoados? É um tema que está muito no meu coração, mas quis a vontade do Senhor que apenas tivessem poucos irmãos na igreja. Eu estou com esse tema no meu coração já desde quando estava a viajar para o sul. Eu desejei muito no meu coração trazer essa mensagem para a igreja. E como Satanás é astuto, estamos na condição que estamos. Mas como a tecnologia nos ajuda, ela está sendo filmada, então espero que os irmãos que não puderam aparecer, que possam assistir atentamente esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? Amém? Então a palavra aventurado, bem-aventurado, significa feliz. Bem-aventurado também significa que tem glória dos céus. Bem-aventurado significa também que tem prosperidade, ou alguém que foi beatificado. Ou seja, beatificado, sabe o que é? Que foi colocado acima, né, dos outros. Bem-aventurado é a mesma coisa eu dizer para vocês por que nós não somos bem-aventurados, por que nós não somos felizes, por que nós não temos a glória dos céus, por que nós não temos a prosperidade, por que nós não somos beatificados. Vocês estão a entender? Entendem o que estou a dizer? Amém? E eu procurei um termo mais simples nesta manhã para dizer por que não somos abençoados. Amém? Vocês sabem, irmãos, que para sermos abençoados é necessário que você crie condições para o doador da bênção ter prazer em abençoar você. Amém? É necessário que haja as condições criadas para que ele se manifeste na tua vida. Vocês estão entendendo? O irmão Branham diz na mensagem o sobrenatural
que quem traz o sobrenatural, quem cria as condições do sobrenatural é você. Amém? Diz o profeta que nós é quem criamos a atmosfera para ele se manifestar. Não é uma coisa que um anjo vem do céu e ele cria uma atmosfera ao teu redor. Não é uma coisa que você tem que pensar que vai vir uma pessoa e vai criar uma atmosfera para você ser curado. Diz o profeta que é nós que criamos a atmosfera sobrenatural para Deus se manifestar. E Deus se manifesta com a atmosfera das pessoas. Vocês estão entendendo? Amém? Então, irmãos, é nós, em outras palavras, que criamos as condições, que proporcionamos as condições de sermos abençoados. Vocês estão entendendo? Amém? E, irmãos, a Bíblia nos dá requisitos em como ser abençoados. A Bíblia nos mostra em como criar esses requisitos para ser abençoados. E nós, muitas vezes, temos que parar e observar por que nós não somos abençoados. Vocês estão entendendo? Por que nós não vemos a glória dos céus? Por que nós não somos felizes como devíamos ser? O irmão Branham diz na mensagem série de Hebreus, ele diz que nós, irmãos, devíamos ser as pessoas mais felizes da terra. Você veja só isso. É uma afirmação muito forte. Como é que nós, que devíamos ser as pessoas mais felizes da terra, se abatemos com qualquer coisa? Como é que nós, que devíamos ser as pessoas mais felizes da terra, parecemos as pessoas mais infelizes da terra? Nós, irmãos, que devíamos ser as pessoas mais felizes da terra, temos muitos problemas que nós pensamos que já não tem mais solução. E somos muito infelizes. Isso é por uma razão. Nós não sabemos o significado de quem nós somos e do que temos recebido. É a razão pela qual nós não somos abençoados. Irmão, Branham conta a história de um homem que saiu da Índia e foi trabalhar fora. E ele foi trabalhar fora, e quando ele trabalhava lá, no outro país, ele se tornou alguém com muitas posses financeiras. E todos os meses ele enviava um cheque para sua mãe. Amém. Amém. Todos os meses ele enviava um cheque para sua mãe. Amém. E a mãe recebia o cheque. E a mãe passava muitas necessidades. Passava fome. Passava por muitas dificuldades. E os vizinhos ouviram a condição da mãe e começaram a falar mal do filho. Mas aquele homem, que é um grande homem, está bem financeiramente, e a mãe dele passa fome. E ficaram preocupados com aquilo. E eles pensaram em ajudar e foram lá na casa da senhora. E chegaram lá e disseram: olha, senhora, nós estamos preocupados. A senhora passa tanta necessidade, passa tanta fome. Mas por que a senhora passa essa necessidade? E a senhora lá contou: não, olha, meu filho foi trabalhar, mas um dia ele vai voltar, e as minhas necessidades vão acabar. Então, as pessoas perguntaram: e o teu filho não te envia nada? Ele que foi trabalhar não te envia nada? E a senhora disse: não, ele me envia todos os anos, ele me envia um cartão postal, com os desenhos bonitos. Sabe, o cheque daquele país, quando aquele homem estava a trabalhar, por trás do cheque vinha lá o desenho da cidade, vinha o desenho de uma paisagem. E a mãe, como não sabia o que é um cheque, toda vez que recebia um cheque, ela pensava que está a receber um cartão postal. Ela pensava que está a receber apenas um cartão de visita, que está a receber apenas a foto de uma paisagem do país onde o filho está. E ela estava com milhões e milhões de dólares na sua mão, mas passando necessidade. Por quê, irmãos? Porque não sabia o significado do cheque que havia recebido. E essa é a condição da igreja. Nós recebemos pregações pesadas.
pesadas. Nós recebemos pregações fortes. Nós recebemos pregações que nós devemos estar a andar por cima do mar. Mas nós nem sequer conseguimos expulsar uma dor da cabeça. Vocês estão a ver a nossa condição? É porque de todo o evangelho que temos recebido, nós não sabemos o significado do evangelho que temos recebido. Nós não sabemos quem nós somos. Vocês vejam, irmãos, Jesus falou que nada é impossível ao que crê. Isso é muito forte, irmãos. O problema é que nós se acostumamos com essa frase. O que significa nada é impossível para você? Ou nada é impossível ao que crê? Significa que quando você crê na Bíblia, todas as coisas são possíveis para ti. Vocês estão a entender? Mas como é que nós estamos? O problema, irmãos, é que nós não conseguimos aplicar a palavra em nossas vidas. Nós não sabemos o poder que tem a palavra de Deus. Nós lemos as mensagens, lemos as brochuras e vemos o irmão Branham a pregar a primeira puxada, a segunda puxada, e ele falou e veio os filhos. Nós se emocionamos, mas não sabemos o significado disso. Não sabemos o significado da palavra. Nós viemos na igreja. Você sabe o que você viu na igreja? Eu ouvi uma mensagem que tem muitas boas pessoas ali fora. E Deus passou por cima deles. Amém. Você já foi no Monte de Cacoapa? Amém. Quantas boas pessoas se encontram lá? A orar à procura da verdade. E Deus passou aquilo e veio sobre você. Você sabe o que isso significa? Eu não merecia. Amém. Eu particularmente que estou aqui a falar convosco, eu era culturista. Eu bebia e fumava. Para um dia Deus me confiar nessa posição. O nosso problema, irmãos, nós não sabemos o significado daquilo que estamos a ouvir. Amém. Nós não sabemos o significado de quem realmente nós somos. Nós não sabemos o significado da palavra que nós recebemos. Não sabemos o significado da promessa de Malaquias 4. Porque se você soubesse o significado, você estaria numa condição diferente. Nasceria em você um desespero. Um desespero de ser diferente. Um desespero de ver a palavra se cumprir. Um desespero de ver o sobrenatural. Um desespero de ser cada vez mais santo. Um desespero de ser luz e sal para a terra. Nasceria em você um desespero. Porque você faria uma comparação daquilo que Deus prometeu para você ser e daquilo que você é, que existe muita disparidade. E aquilo poderia te fazer confusão. Mas qual é o problema? Nós não sabemos o significado daquilo que estamos a receber. E lá, quando estava na Huila, num dos municípios, eu visitei algumas lavras. E alguns irmãos lá têm algumas lavras que saem ouro. E não precisam cavar. Enquanto eles ficam a lavrar a terra, preparar o solo para poder fazer a plantação do milho e tudo mais. Enquanto eles estão a lavrar o solo, começa a sair ouro. Mas, irmãos, aquele município é tão pobre, tão pobre, tão pobre, mais do que vocês imaginam. Já comem às vezes, tem tanta necessidade. E eu percebi por que eles têm necessidade. Eles não sabem o valor da terra deles. Porque se eles soubessem o valor da terra deles, eles não estariam naquela condição. E outro mineral que sai lá nas lavras daqueles irmãos
É um mineral, esqueci o nome do mineral, assim, tipo diamante, que usam para minerar a água. Aquele mineral é muito caro, mas eles vendem aquilo a preço de banana. Vêm lá uns intermediários, chegam lá e compram tantos minerais daquele, lhes dão uns trocadozinhos e vão. E eu olhei aquela situação, eu falei, por que vocês fazem negócios assim? Não, olha, ele também está a tentar, se a empresa vai comprar ou não. Olha, esse mineral é importante e é caro. E eles não sabem o valor daquilo. E aquilo, a terra é tão poderosa, aquela terra, que para além de ser fértil, do ponto de vista da agricultura, a terra é tão poderosa que tem muitos minerais. Mas o povo vive na miséria. Olha, e não é porque tem empresas ao redor que estão a explorar, mas o povo vive na miséria, algo assim parecido, como você vai no sonho contra isso. Não. É que não tem mesmo nada ali, aquilo está como assim. E as pessoas estão naquela condição porque não conhecem o valor da terra, não conhecem o poder que está nas suas mãos, não conhecem quem são eles. Eles não conhecem quais são as empresas que podem comprar aquilo, não conhecem nada. Eles só sabem que existe isso e que aquilo tem, se calhar, um certo valor. Alguém vai querer precisar e vou tirar aqui alguns, vou encher alguns baldes, vou vender e acabou. Mas qual é o real valor? Não sabem. Quais são as empresas que podem usar isso? Também não sabem. E por não saber essas coisas, eles perdem e vivem na miséria. Irmãos, nós só não somos abençoados, só não vemos a glória dos céus, é porque não sabemos o valor das promessas que nós recebemos. Se nós soubéssemos o valor das promessas que nós recebemos, nós estaríamos numa condição diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? O problema é que nós não sabemos. Está na hora de nós aprender quem nós somos. Está na hora de nós aprender qual é o nosso devido valor. Você sabe quanto você vale? Como uma irmã uma vez chegou no irmão Brano e me disse: irmão Brano, eu já não aguento mais, eu caí, eu pequei, eu acho que eu não sou eleita, então eu já cruzei a linha da misericórdia. O irmão Brano olhou para ela e disse: se você cruzasse a linha da misericórdia, você não se importaria com isso. Você não se importaria em voltar para Cristo, porque quando você cruza, você se conforma. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Mas o problema, irmão, é que ela estava sofrendo, porque ela não sabia qual era o valor do perdão de Deus na vida dela. E muitas vezes é a nossa condição. Você erra, você comete uma falha, você comete um erro. Claro, eu não estou a dizer para você se conformar em cometer erros. Espero que vocês me compreendam. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas às vezes você vê irmão cometer um erro, ele sabe que na cruz do Calvário não há pecado que resista ao sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas parece que vem uma amnésia espiritual e ele não consegue lembrar que lá na cruz Jesus me perdoou. Eu preciso aceitar o perdão dos pecados. Vocês estão a compreender? Amém? E eu quero que você lembre de uma coisa: Jesus não te salvou para te perder de novo. Não, mas eu não aguento, eu não vou desistir. Não, olha, escuta uma coisa: eu não fui salvo para depois ir no inferno. Amém. Eu não fui salvo para ir no inferno. Quando Deus te salvou, Ele te salvou. Você tem que entender que a graça de Deus é maior que qualquer coisa na terra. Amém?
Vocês estão entendendo? Então por que nós não somos abençoados? Porque nós não sabemos o valor que nós temos. Você sabe que os anjos pecaram, Jesus nunca morreu pelos anjos? Amém. Amém. E nunca nenhum ser já viveu mais próximo de Deus que os anjos. Já teve mais intimidade de Deus que os anjos. E a Bíblia até diz que os anjos excedem em força e poder que os humanos. Amém. Você está vendo o que é isso? Deixa eu te perguntar. Se você tiver uma casa na Maianga e uma casa no Cazenga, e você precisa ficar só com uma casa, qual você vai sacrificar? Qual? Por quê? Porque tem pouco valor. Não é isso? Mas imagina, irmão, a Bíblia fala que o anjo tem mais poder que você. Mas quando ele veio para morrer, ele morreu por você. Sabe o que isso significa? Teu valor é bem maior. Você tem muito valor. Fala isso para o teu irmão, você tem valor. Não. Você tem muito valor. Fala isso. Você não está entendendo, irmão? Fala o teu valor. A tua vida custou o sangue de Deus na cruz do Calvário. Aí você fica a se martirizar. Você fica ali a se lamentar. Você custa o sangue de Deus. Eu vou repetir. Eu não fui salvo para ir ao inferno. E é necessário mais demônio que o inferno tem para me convencer a sair dessa palavra. Porque eu estou convencido que esta é a verdade. Eu estou convencido que eu fui salvo. Eu estou convencido que Jesus morreu na cruz por mim. Eu estou convencido que essa mensagem é a verdade. Os demônios que o diabo tem não é suficiente para me convencer que isso é uma mentira. Eu conheço o valor daquilo que eu recebi. Aleluia. Amém. Você tem que saber quem é você. Como se você construísse uma casa lá no meio de uma mina de ouro e vai aparecer alguém e vai te dizer assim: olha, fulano, você está aqui no Chipinho, eu sei que tem muito ouro aqui, mas eu quero te dar uma casa no Talatona, o que você acha? Uau, uma casa no Talatona? Tá bom, tudo bem, eu vou aceitar. Não é isso? Mas eu que sei o valor da minha casa, o valor da minha terra. Eu vou aceitar uma proposta daí no Talatona? Não, você está aqui no mato, aqui no Chipinho. Sim, mas eu sei o valor dessa terra. Eu sei o valor dessa terra. Irmãos, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, Jesus sabia o valor que ele tinha. Não existia proposta do diabo maior que o que ele tinha. O diabo tentou. Se você é filho de Deus, lança daqui para baixo. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você me adorar, eu vou dar esses reinos. Mas ele sabia, o meu valor é maior que os reinos dessa terra. O meu valor é maior do que se exibir, transformar pedra em pão. O meu valor, eu tenho mais valor que lançar-se daqui para baixo para as pessoas me verem que eu tenho poder. Eu não preciso convencer as pessoas que eu tenho valor. Eu conheço o meu valor. Irmãos, você tem que saber quem é você. Você tem que conhecer o teu valor. Eu sei o meu valor. Eu valo o sangue de Deus. William Branham diz que uma alma vale mais de 10 mil mundos. Sabe o que é 10 mil mundos? Não existem 10 mil mundos. Significa que uma alma tem um valor infinito. A tua alma vale mais que os prazeres dessa carne, que os prazeres dessa terra. Vocês estão entendendo? Amém? Então por que nós não somos abençoados?
nós não sabemos o nosso valor. Nós não sabemos quem nós somos. Por esse motivo, é como quando o diabo vem, uma proposta que o diabo nos dá, nós ficamos todos agitados. Ficamos todos abalados. Exatamente assim. Começamos a tremer. Olha, eu preciso, vou fazer como? Quem é você, afinal de contas? Você não sabe quem é você? Amém. Irmãos, o que você é nesse momento, Daniel queria ser. Aleluia. Os profetas queriam ser. Amém. O que você ouve nessa tarde, nessa manhã, Daniel queria escrever. João, na ilha de Patmos, queria escrever. Os profetas queriam conhecer. Mas Deus disse: sela. Isso é para o tempo do fim. Eu guardo isso para o Pedro Guimarães. Aleluia. Que privilégio. Eu não fui apenas salvo, mas eu fui privilegiado de conhecer os mistérios de Deus. Sabe o que é isso? Vocês sabem, vou vos dar um exemplo nas mulheres. Já deram conta que as mulheres, às vezes, quando têm muita intimidade com uma outra mulher, como é que elas fazem nas suas casas? Vêm assim, falam lá, vem em minha casa, fica à vontade. Lhes mostram até o quarto. Olha, comprei uma cama king. Olha, está vendo esse lençol aqui, algodão. Eu comprei assim. As mulheres têm um tipo de intimidade estranha. Está vendo? E aí, irmãos, Deus te levou até essa intimidade com Ele. Você não consegue perceber qual é o valor que você tem? Aleluia. Por que aquela mulher permite que a outra amiga dela vá até no quarto dela, que ela está com o marido dela? Porque ela sabe, essa é minha amiga. Amém. Essa tem um valor comigo. Aleluia. Estão entendendo? Eu conheço o valor dela. Amém. Vocês estão a perceber isso? Amém. Você está a ver até onde Deus viu o valor em você? Amém. Irmãos, escutem com atenção. Você tem valor. Não, você tem muito valor. Somos os únicos seres viventes na terra que, quando Deus fez, a Bíblia fala, e era muito bom. Somos os únicos seres viventes na terra que o sangue de Deus foi derramado por nós. E somos os únicos seres que Deus guardou para conhecer seus mistérios. Amém. Sabe o que é isso, irmão? Você tem muito valor. Então, não se distrai. Amém. Nós muitas vezes só não somos abençoados porque não sabemos quem nós somos. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 28. Eu vou ler, quero que você preste atenção. Bem-aventurado, sabemos que bem-aventurado é abençoado, não é isso? Amém. Irmãos, sabem ou não? Amém. Quero ouvir você amém. Sabem ou não? Amém. O que é um bem-aventurado? Abençoado. Amém? Veja, por que nós não somos abençoados? Bem-aventurado, olha, coloca no teu coração, abençoado, está a entender? Amém. É aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Estão a entender? Eu quero que você repita comigo. Abençoado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mais alto. Abençoado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja só. Por que nós somos abençoados? Porque nós não temos temor. Amém. É verdade. Amém. O temor te leva a ter zelo. Amém. Porque a palavra temor significa zelo. A palavra temor significa reverência profunda.
A palavra temor significa sentimento de respeito. A palavra temor significa devoção. Temor significa zelo. Temor significa receio, pavor. Vocês estão a entender isso? Quando você tem temor a Deus, você não vem qualquer hora na igreja. Vocês estão a ver que são coisas pequeninas, mas que faz Deus nos abençoar. Se você não tem consideração em Deus, chega a qualquer hora do culto, não tem como Deus te confiar em coisas grandes. Nós não temos respeito, viemos qualquer hora do culto. Culto é às 9, viemos 10 horas, 10h30. Isso é que? Isso é falta de respeito. Você já imaginaste um trabalhador a ser promovido e sempre chega tarde? Sempre é incompetente? A não ser que o chefe é injusto. Mas Deus não é injusto. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Irmão vem no culto quando quer. Tem uma dor de cabeça? Não estou me sentindo muito bem. Hoje não vou vir na igreja. Isso é falta de temor. Não, pastor, estás assim insensível. Não sei, mas isso é falta de temor. Mas como ainda ali? Vamos anunciar a campanha de cura divina aqui na igreja. Não vai ser convidado, tem que estar na cadeira de roda para vir na igreja. Calma aí, vais ou não vais? Então, quando é na tua vez que estás sentindo uma dor de cabeça ou um mal-estar, ficas em casa. Você é hipócrita. Você é hipócrita. Então, tenho um mal-estar, hoje não vou ir na igreja. Irmãos, em toda a minha vida, desde que criei nessa mensagem, vou fazer 12 anos desde que criei nessa mensagem, nunca faltei no culto porque tenho um mal-estar. Não, hoje tenho um mal-estar, não vou ir na igreja. Nunca! Eu não sei se esses espíritos, os irmãos estão a aprender aonde? Não, tenho uma dor de cabeça, pastor. Não está passando. Vem na igreja. Amém. A Bíblia fala que o fogo no altar não se apagará. Vem na igreja, senta no altar, dobra o teu joelho, Senhor. Estou com uma dor de cabeça, me cura em nome de Jesus Cristo. Amém. O que Salomão disse quando edificou o templo? Senhor, quem quer que seja, que quando entrar neste templo e orar a ti, ouve suas orações. E o que é um templo? É um lugar dedicado para o Senhor. É um lugar onde o Senhor tem prazer de descer. E o irmão Branham diz que o melhor lugar físico para se estar na terra é na casa de Deus. E você não tem prazer de estar na casa de Deus? Vem na igreja quando lhe apetece. Vem tarde no culto. Às vezes vem, às vezes não vem. Isso é falta de temor. Não há temor a Deus, não há respeito a Deus, não há reverência. Se você tivesse temor, você teria pavor. Pavor de errar, pavor de faltar no culto, pavor de decepcionar Deus. Como hoje é Natal, não é? Há muitos irmãos que ficaram Natal lá em casa a receber família. Eles têm mais sentimento com medo de decepcionar a família do que com medo de entristecer Deus. Irmãos, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o quê? Selo da redenção, não é isso? Amém. Você não sabe se você tem Espírito Santo ou não. Para começar. Não é verdade? Calma aí, é ou não é verdade? Mas se você não sabe se você tem Espírito Santo ou não, essas quais emoções aqui, a pular na igreja e tudo mais, você também não sabe se aquilo é o Espírito Santo ou não. E o Espírito Santo é o selo da redenção. Eu que tenho vontade de receber o Espírito Santo, talvez naquele culto é que o Espírito Santo vai descer. Aí você falta no culto. Isso é falta de responsabilidade. Você não sabe a palavra, você não conhece a palavra.
bem-aventurado por coisas que nós achamos tão insignificantes, mas Deus leva muito a sério. Bem-aventurado é o homem que teme. Irmãos, nessa igreja, se tem uma coisa que eu tenho visto que tem desaparecido, é o temor. Amém. As pessoas entram na igreja, conversam. Sim. Vocês não sabem que na igreja não é para conversar? Amém. Hã? Se alguém te passar a palavra, irmão, vamos conversar lá fora. É assim. Amém. Culto está para começar, ficam ali fora, ainda estão comendo, estão conversando, estão se contar, estão rir. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Amém. Amém. 30 minutos antes do culto começar, você chegou na igreja, senta, Amém. medita, ora a Deus, se prepara para receber a palavra. Amém. Não é ficar ali à deriva e tudo mais. O pregador fala contigo, entra, você está querendo revidar, quer discutir, isso é falta de respeito. Chegou no culto, o diácono, o porteiro quer te indicar no sítio. Não, eu não quero sentar aqui, eu quero sentar onde eu quiser. Meu Deus. Isso também já é falta de educação. Porque temos muitos crentes mal educados. Não te ensinaram a respeitar os mais velhos e as autoridades? É verdade. Hã? E o servo de Deus é uma autoridade. Vocês estão entendendo? Tem que ter temor. Amém? Fala isso com teu irmão, tenha temor. Amém? Temor quer dizer reverência. Reverência profunda, melhor. Sentimento de respeito. Se você ama a Deus, você tem reverência pelo servo de Deus. Amém. E eu, irmãos, essa mensagem estava no meu coração. Eu preguei essa mensagem na Chibia, na igreja do pastor Nivaldino. Quando ela desceu no meu coração, eu falei, oh, uau, que maravilhoso. Vou pregar isso na minha igreja. Quando cheguei em Luanda, irmãos, eu vou ser sincero, que eu fiquei muito triste convosco. Fiquei muito decepcionado. Fiquei muito arrasado. E eu percebi que essa igreja não tem nenhum pingo de temor. Amém. Os irmãos pregaram, reclamaram da pregação. E mais grave, ainda sentaram com o irmão Wilson e a irmã Dilson para lhes dar o ponto deles de vista. Isso aqui já é feitiço, irmão. Desde que comecei a crer nessa mensagem, eu nunca vi um comportamento disso. Você vai pensar, pelo conta aqui, um ministro, só porque é a idade, é a confiança que ele dá contigo, que te faz você não ir no escritório, sentar com ele e falar, o irmão pregou, mas eu não concordo aqui, eu não penso assim. Quando um ministro sobe no púlpito e não feriu a Bíblia Sagrada, ele está sob inspiração. E discordar da inspiração é discordar do Espírito Santo. Mas você não é capítulo bíblico, não é citação do profeta, é do acho, não achas. Aprendeste isso aonde? Hã? Afinal de contas, isso aprendeste aonde? Quem você ensinou essas loucuras? Ministros que estão se colocar aqui no púlpito, estão a pregar. Sabe o que estão a fazer? Estão vos sustentar espiritualmente. E você cospe no prato. Irmãos, vocês são ingratos. Me desculpa. Esta pessoa é a verdade. Bate mesmo ali, moca, aperta mais, papai. Fala. Nós estamos a perder o temor. Quem te falou que
quem te ensinou a vir na igreja e reclamar da pregação? Quem vos ensinou a vir na igreja? Você não está pensando que está onde? No pé vialão ou quê? Quem vos ensinou a vir na igreja e a reclamar da pregação? O ministro, quando se coloca aqui no púlpito, olha, e é muito engraçado que eu estou a dizer aqui, o pastor John não sabia dessa situação e disse uma coisa semelhante. Na quarta-feira. Isso me provou que vocês entristeceram o Espírito Santo. E a Bíblia fala para não entristecer o Espírito Santo. Amém. É verdade. Eu estou muito triste com a igreja. Amém. Deus está abençoando. Não há temor. Amém. Às vezes eu vejo da maneira como essas irmãs falam com os irmãos, pregadores. Ficamos a falar com. Tipo, estão a falar com um sei lá quê, com um colega de escola, ou com um namorado, que lá não namorado. Porque essas intimidades só podem ser namoro. Não é tão namorado. Hã? Tem que ter respeito, irmãos. Não há temor. Não há reverência. Quem vos ensinou essas coisas? A Bíblia fala que abençoado é o homem que tema o Senhor. Amém. Por que nós não somos abençoados? Nós não temos mais temor. Não há mais respeito, não há mais reverência. A prova disso é que chega qualquer hora no culto, vem qualquer hora na igreja, vem quando quiser. Não há respeito nem nada. Isso é falta de respeito. Essas coisas pequeninas vai fazer o Espírito Santo se afastar dessa igreja. Essas coisas pequeninas vai fazer Deus se afastar de nós. Vocês estão entendendo? Por que nós não somos abençoados? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Amém. E anda nos seus caminhos. Amém. Essa carnalidade só tem acontecido porque as pessoas já não andam mais no caminho do Senhor. É sim, é verdade. Quando nós estamos constantemente na presença de Deus, nossas ambições são do alto. Amém. Pregaram na igreja, se ofendeu. Está na carne. Quem tiver espiritualmente bem, ainda que falando dos nossos pecados, vai ter um sentimento de gratidão. Há um sentimento de gratidão. Deus falou comigo. Mas quando você está na carne, não gostei. Irmão, daí, você que está agora, você parece de mim. Eu não gostei. Não pode começar a falar de mim. Ainda como isso se coloca no púlpito e para falar no de você publicamente, com todo o nome está errado. Nunca vai encontrar uma escritura que vai falar que está errado. E eu te desafio a encontrar uma escritura que isso está errado. Não, mas tem que me chamar no canto. Ananias e Safira me chamaram no canto. Você não conhece a palavra aqui? Você viu Ananias e Safira? E não foi um processo, errou, não. Errou publicamente, vai morrer, morre. É inspiração que tomou Pedro. Tem que respeitar. Quando um pregador está no púlpito, é o Espírito Santo no púlpito.
Talvez você vai dizer, não, então para que o pastor não chamou os irmãos que falaram isso? Esse é um problema mesmo da igreja. Eu também não tenho a obrigação aqui de chamar uma pessoa em particular. Vocês nunca leram as cartas de Corinto? Quando Paulo falou, tenho ouvido que no vosso meio haja isso e aquilo. Eu não estou a tirar piada, eu estou a me pregar para ti. E é preciso que você compreenda isso. Tem que ter reverência. Eu tenho que falar assim, irmãos, escutem. Por que nós não somos abençoados? Nós perdemos o temor. Perdemos o respeito. E já não estamos mais a dar seguindo o caminho do Senhor. Nós estamos a dar seguindo a nossa carnalidade. Sabe como é que é possível, irmão? Na igreja, uma irmã já ocupou um irmão. Olha, irmão, quando vamos falar no nome de Jesus Cristo. É um dia que eu estiver aqui armado. Não estou fazendo piada, não gosto quando estou a pregar e me irrita. Mas essa carnalidade, meu Deus, você está a aprender aonde? Não, eu para mim, o irmão Joel é o meu noivo, é minha revelação. Mas essa história então, ando a aprender aonde, meu Deus? Um dia já vos ensinei isso? Vocês estão a aprender isso aonde? Você viu os rapazes aqui na igreja, já não querem mais saber de ganhar alma. Agora só querem já ficar mais velho. Ter noiva. Não tem nada contra isso. Mas a espiritualidade não está lá, está errado. Amém. É necessário. Vocês estão a entender? Amém. Estão todos frouxinhos. Anteriormente, só era saudade no portal do irmão. Conforme se denominavam, irmão samurai, irmão X. Hoje parece que são irmãos de dica. Estão tão empaninados. Tão frescuroso. Você tem que entender, o irmão é a psique dele, não vai fazer mal. Isso é porque não estamos a dar nos caminhos do Senhor. Não estamos a deixar a palavra. Perdemos a ambição de ganhar alma, porque agora temos a missão de espairecer. Vamos ainda ir na praia, espairecer um pouco. Nada com a praia, embora aqui para os peixes. Sim. Mas nada com a praia. Mas aquela missão de ganhar alma, os testemunhos, irmãos. Quando você quer ver uma igreja que está constantemente no fogo, tem sempre testemunho. Quando a igreja já não tem testemunho, está mandando a carne. Só ficou o sentimento. Já não há testemunho. Quando você está no caminho do Senhor, tem sempre testemunho. Olha, fomos ali, fizemos isso. Fomos ali, fizemos aquilo. Olha, Deus nos abençoou assim. Olha, conhecemos alguém que fez isso. Hoje, o Iaboy comer hambúrguer agora está na moda de comer hambúrguer, espagelado, e na praia, e sei lá o quê. E estamos a esquecer a espiritualidade. Irmãos, precisamos resgatar o temor que estava nos nossos corações. O zelo que estava em nós. Eu particularmente vou ser sincero, irmãos. Conforme eu estou vendo essas irmãs a caminhar, estão me dando medo. Amém. 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 Estão a ficar muito carnais.
O espírito da vaidade então vai entrar aos poucos. Vocês estão a entender? Isso é o que está fazendo nós sermos abençoados. Amém. Nós estamos a se afastar da espiritualidade. E eu não estou a dizer, isso não acontece só aqui entre nós. Parece que isso é uma coisa que está a invadir os crentes em todos os lugares. Já não há mais aquele sentimento, aquela espiritualidade. Aqui quando mais é que o irmão falou, Deus me falou. Amém. Irmãos, eu quando comecei a crer, Deus falava. Amém. Muitas vezes era emoção, isso é verdade, mas Deus falava. Ah. Sabe, Deus me falou isso. Hoje, Deus já não fala com a igreja, ou a igreja tapou os ouvidos. Hoje Deus ficou mudo. Os dons foram onde? As pessoas não querem mais saber acerca dos dons. A Bíblia fala: procurai com zelo os dons espirituais. Deixa eu perguntar uma coisa. No fundo do teu coração, andas mesmo a orar: Senhor, manifesta o dom que está em mim. Amém. Senhor, eu quero o dom disso daqui. Amém. Amém. As pessoas não querem mais saber disso. Amém. Amém. Parece que isso ficou para trás. Amém. Sim. Já não há um desejo de ter um dom, de falar em língua, de profetizar. E as pessoas veem tão bonito que não podem se rebolar no chão. Amém! Aleluia! Eles já não podem mais sentir o toque do anjo, Amém! porque pode amarrotar sua roupa. Aleluia! Porta! Amém! A Bíblia fala para não resistir quando o Espírito Santo fala contigo. E ali você fica sentado, frio na cadeira, sem sentir o toque de Deus. E você volta para casa como se nada tivesse acontecido normalmente. Isso não é normal, irmão. Isso não é normal. Nós viemos na igreja, nós ouvimos a pregação e nós não sentimos nada e voltamos para casa. A Bíblia fala que quando há 2 ou mais reunidos em seu nome, faz o quê? Aí você vem na igreja e volta para casa, não viste o Senhor? Isso não é normal. O irmão Brandon diz na mensagem, a presença de Deus não reconhecida. Ele diz: quando você vem a um culto, você vem falar com Deus. Amém! E você vem que Ele fale contigo. Amém! E se você não reconhece a presença de Deus, é em vão a tua presença. Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas se acostumaram com isso. Nós precisamos reverter os quadros. Amém! Abençoado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Quero ler uma citação para vocês. Na mensagem, suas maravilhas para realizar. Acredito que essa mensagem não tem em português. Parágrafo 29. Essa mensagem é de 12 de janeiro de 58. Diz assim, o profeta diz assim: foi enquanto aqueles que foram para Emaús, ao longo da estrada, começaram a falar sobre ele, que ele saiu do mato e caminhou com eles durante o dia. A razão pela qual não temos as bênçãos espirituais é que nós temos muito tempo para assistir televisão. Temos muito tempo para ler jornais ou para ouvir coisas que não deveríamos ouvir. E não estamos remindo tempo, mas estamos a dedicar o
coisas do mundo, em vez de dedicar o nosso tempo no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os cristãos, irmãos, eles vivem da palavra. Está a saber a razão de nós sermos abençoados? Nós estamos a dedicar o nosso tempo nas coisas do mundo. Tem irmãos aqui hoje, nessa manhã, já ficaram 30 minutos no WhatsApp antes de vir na igreja, mas fizeram uma oração rápida que nem deu tempo de Deus ouvir. Um minuto, um segundo, 30 segundos. Oh Senhor, muito obrigado pelo dia, Pai. Agora vou no culto, Senhor abençoado. Amém. Como é que Deus vai nos abençoar assim, irmãos? Como é que Deus assim vai nos abençoar? Você não tem tempo para o doador da bênção, mas você tem tempo para as redes sociais. Diz o profeta: veja, nós não estamos a ser abençoados porque estamos a dedicar o nosso tempo para as coisas do mundo. Temos mais tempo para o desporto, mais tempo para a televisão, mais tempo para aquilo que não devíamos ouvir, mais tempo para a família, e não temos tempo para Deus. Isso é grave, irmãos. Quantas vezes você ora no dia? Amém. Amém, papai. Qual foi a última vez que você leu uma pregação? Amém. Como é que está o teu programa com Deus? Quando você acorda, como você faz o teu programa? Está lá Deus incluído? Quais são as tuas maiores ambições no momento? Amém. Ter uma casa, um carro, mais dinheiro, mais emprego, mais investimento? Ou ganhar alma, salvar alguém, ajudar alguém? Sim, bate. Porque nada de errado em ter casa de ganhar dinheiro, mas as nossas maiores ambições é ver Jesus glorificado nas pessoas. Amém. Glória a Jesus. Se a tua maior ambição não é ver Jesus glorificado no meio das pessoas, você tem uma ambição errada. Amém. É verdade. Mas quais são as nossas ambições nesses últimos tempos? É matéria, mais matéria, mais matéria, mais matéria. Só coisas carnais. É por essa razão que não somos mais abençoados. Se nós há 5 anos nós tínhamos menos dinheiro, menos poder de compra e tínhamos mais testemunhos poderosos. Amém. Hoje temos mais poder de compra, temos mais matéria, uma igreja maior, mais pessoas na igreja e menos testemunhos poderosos. Sabe isso por quê? Perdemos a verdadeira ambição que uma igreja deve ter. Qual é a ambição da igreja? É ganhar almas, é salvar perdidos, é ver Jesus glorificado. Nós perdemos isso, irmãos. Se nós aqui nesse momento anunciarmos: olha, vamos ter uma campanha de evangelização, olha, venham, tragam os perdidos, uma meia dúzia de irmãos vão convidar umas pessoas para vir ao culto. O resto, se virem, só vão vir com os corpos dele, para não falar que não vão vir. Não tem motivação. Olha, a igreja, essa igreja não tem motivação em se sacrificar por amor a Cristo. É verdade, papai. Eu quero vos falar uma coisa: eu sou muito abençoado por Deus. É verdade. Espiritualmente e materialmente, Deus na minha vida me abençoa em muitos aspectos. Amém. Eu já orei por muita gente em Luanda e fora de Luanda que receberam cura do medo e não só. Aqui a igreja testemunha de muitas coisas. Materialmente Deus me abençoa muito. Mas, irmãos, eu acredito que é Deus fazendo a sua obra. Mas no outro ângulo, eu creio que Deus honra muito o meu sacrifício.
Quando eu comecei para ser pastor dessa igreja, eu quando senti o chamado que devia fazer a obra de Deus, eu tinha um desejo. Eu queria sair de Luanda, queria ir para o Ambo. Era a província do Ambo que estava na minha mente. Queria ir para lá, queria recomeçar minha vida, queria fazer a obra. E havia uma luta dentro de mim. E eu tinha muito medo de dizer aos irmãos que eu sentia esse chamado e assumir essa posição de ser o pastor deles. Porque eu sabia que se eu podia tomar essa decisão, eu estava a herdar uma igreja cheia de problemas. Um povo que um dia passou por uma dificuldade. E eu lutava com esse pensamento dentro de mim. Mas quando o amor que eu sinto pelos meus irmãos foi mais forte, eu sabia dos riscos que podia correr. Mas eu tomei a decisão mais difícil, que era ficar com os irmãos, que era renunciar tudo que eu tinha que renunciar, trabalho, escola, e me dedicar inteiramente em servir a Deus, servindo os irmãos. Claro, passei por muitas dificuldades, passei por muitas guerras, e passo até hoje. Já me faltava muito respeito, já me senti humilhado. Nunca um dia levantei o irmão para reclamar com ele. Deus sendo meu testemunho. Nem um pastor em particular. Eu sempre acreditei no meu coração que tudo isso vai acontecer para que eu liberte a maturidade, para que eu liberte o amor. E eu fui sacrificando isso. E vou vos confessar uma coisa: Deus nunca me abandonou. Amém. Ele sabe as minhas lutas e tem visto o meu sacrifício. Eu estou aqui em pé até hoje. Isso é para vocês saberem, irmãos, que o sacrifício tem um poder muito grande. Amém. E o que a igreja precisa aprender é aprender a se sacrificar por amor à palavra. Amém. Amém. Temos que aprender a nos sacrificar. Vocês estão a entender? Por que não somos abençoados? Nós não queremos se sacrificar. O que Jesus disse para Pedro? Senhor, me deixa enterrar o meu morto. Jesus falou: deixa os mortos sepultarem os mortos. Vamos fazer a obra. Aqui um dia já mandaram alguém deixar o morto, enterrar o morto se enterrar sozinho. O Pedro, se você vê na Bíblia, que teve esse poder de se sacrificar, foi o discípulo de Jesus que mais foi usado sobrenaturalmente, que mais foi abençoado, ao ponto que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Isso é o que, irmãos? É o poder do sacrifício. Se nós queremos ser uma igreja próspera, madura, uma igreja que seja uma bênção para os outros, nós precisamos saber nos sacrificar. Amém? Por que não somos abençoados? Vocês estão entendendo por quê? Amém. Quero ler mais uma outra citação. Eu vou ler na mensagem. Vou ler várias mensagens, então eu queria que você prestasse atenção. Por que nós não somos abençoados? Quero que você preste a mesma atenção. Se tem aqui alguma irmã Nita, está a dormir? Irmã Nita, está a dormir? Presta atenção, é? Tem mais alguma irmã que está a dormir? Me presta atenção. Porque essa igreja gosta muito da pregação de sensação. Mas quando é para pregar, para reflexão e amadurecimento, as pessoas têm sempre, estão sempre cansadas. Presta atenção no que eu vou dizer. Isso que eu estou a dizer é vida eterna. Amém. Amém? Amém. Obrigado. Amém. Na mensagem como poderei vencer? O meu diz assim, parágrafo 119. Agora, vamos simplesmente tomar um exemplo de nossas irmãs. Elas são bonitas e ela pode te colocar, e ele pode te colocar em um lugar que você
deixa seu cabelo crescer e você nem imagina que aquilo fica tão bem em você. E a primeira coisa que você sabe é que fica com um tipo de sentimento de um pouquinho de orgulho, de superioridade, um pouquinho acima de qualquer coisa. Estão entendendo? Porque muitas vezes somos abençoados. Está dizendo, por exemplo, ele está dando um exemplo. Suponhamos que até nossas irmãs na igreja são boas irmãs, são bonitas, mas quando elas depois começam a se preparar, começa a sair a espiritualidade e vem o orgulho, e começam a pensar que são superiores às outras irmãs. Estão entendendo? Esse sentimento não pode existir entre nós. Não pode existir pessoas que têm que pensar que são superiores aos outros. Amém? Vocês estão entendendo? Agora eu vou pular, escuta com atenção. Somente recordo, você está vivendo para Deus. Você tem um objetivo, e este é Jesus Cristo. Fora desse objetivo, não há nada mais a contar, excepto Jesus. Em segundo lugar, sua família. E em terceiro lugar, você mesmo. Mas primeiro Deus, depois sua família, e em seguida você. Você é o número 3. Coloque a ti mesmo em último lugar. Está a ver a razão de sermos abençoados? É que nós muitas vezes queremos ter o espírito de superioridade e queremos estar acima dos outros. Mas o profeta nos diz que quando você vive para Deus, tem que saber que Deus está em primeiro lugar. Depois vem a tua família. E depois é que vem você. Você tem que se colocar em último lugar. Vocês estão entendendo? Eu vou continuar. Testemunho 190. Buscai Deus em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isso a verdade? Coloque primeiro. Pague seus dízimos primeiro. Pague tudo primeiro. Pague a Deus primeiro. Ore pela manhã primeiro. Ore através do dia primeiro. Dê a Deus o primeiro lugar em tudo. Amém. Vocês estão entendendo? Mas o nosso problema não é que nós acordamos e fizemos uma oração bem rápida. Senhor, de trabalhar. Por isso é que muitos caem com colegas de trabalho, com colegas de escola. Não colocam Deus à frente. O que fez Abraão prosperar? Deus estava em primeiro lugar. Amém. 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 Vocês estão entendendo? Amém. O que fez Noé prosperar? Noé estava em primeiro lugar. Desculpa, Deus estava em primeiro lugar. E nós precisamos aprender que temos que colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Amém, Amém igreja? Amém. Vocês estão comigo? Deus tem que estar em primeiro lugar. Ah não, pastor, você não está entendendo. Eu quando paguei o dízimo e não chegou, por isso que eu não paguei. Irmãos, isso só acontece porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Sim. Porque para começar, o dízimo não é teu. Amém mesmo. Dízimo é de Deus. Amém. E quando você recebe o salário, você tem que separar parte de Deus. Amém. E você tem que fazer um plano da tua vida em função do teu dinheiro. Amém. Não em função do dinheiro de Deus. Amém. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Isso é uma coisa que nós temos que aprender. Porque às vezes essa igreja é tão imatura que às vezes até que ensinar isso é escândalo. E as pessoas começam a pensar: não estão falando de dinheiro, não estou falando da Bíblia. Amém. Vocês estão entendendo? É necessário nós aprendermos essas coisas. Porque muitos pegam por falta de conhecimento. Amém. Às vezes é a falta do conhecimento. Conhecimento é poder. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Eu vou continuar lendo. Amigos, vamos ouvir o Espírito Santo falando em nosso meio, mostrando diversos milagres e sinais e maravilhas. Não vamos deixar isso passar simplesmente como acontecimentos comuns. Estão entendendo? Amém, irmãos? Amém? Vamos lembrar que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, confirmando a sua palavra. Vocês creem nisso? Amém. Devemos fazer isso. Ou, por favor, faça isso. Fica quieto. Deixe outras coisas serem secundárias. Até mesmo sua casa
seu marido, sua esposa, seus filhos, seja o que for, coloca em segundo lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Você vai dizer, irmão Branham, acima de meus filhos? Sim, acima de qualquer coisa. Coloca Deus em primeiro lugar. Deixa Ele ser o primeiro. Por que nós não somos abençoados? No programa das nossas vidas, Deus está lá na reserva. Se sobrar tempo, se der, se tiver algum espaço. É por esse motivo que nós não somos abençoados. Nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Vocês estão entendendo? Amém? E eu podia ler muitas citações falando de Deus em primeiro lugar. Mas eu quero que isso fique gravado no teu coração. Deus merece o primeiro. Amém. Amém? Amém. Deus deve estar em primeiro lugar. Fala isso com teu irmão. Deus em primeiro lugar. Amém? Amém? Então por que não somos abençoados? Sabe, vocês conhecem a história de Gideão, que a igreja toda conhece. Já se emocionamos muito com pregações sobre a história de Gideão. Mas o irmão Branham pregou a mensagem: se Deus é conosco, então onde estão os milagres? Não é isso? E nessa mensagem, preste atenção, irmãos, por favor, no nome de Jesus. Amém. Isso não é telejornal, estou a pregar a palavra da vida eterna. E nessa mensagem, o irmão Branham, ele enfatiza a vida de Moisés. E depois ele faz a mesma pergunta: se Deus é conosco, então onde é que estão os milagres, maravilhas e poder de Deus? E o irmão Branham me responde: se você quer ver um milagre, você primeiro deve ser um milagre. Amém. Amém. Vocês estão entendendo? Antes que você veja um milagre, você precisa se tornar um milagre, diz o profeta. Vocês estão entendendo? Primeiro você tem que se tornar um milagre. A razão de muitas vezes não sermos abençoados é que nós muitas vezes pressionamos coisas para os outros e não olhamos a nossa condição. Vocês estão entendendo? Nós temos que perceber que aquilo que nós pregamos, nós temos que ser o testemunho, o exemplo. Nós, irmãos, somos o exemplo da aula que nós damos para as pessoas. Quando você diz sobre santidade, você tem que ser aquele exemplo de santidade. Quando você diz sobre pureza, você tem que ser um exemplo de pureza. O mundo não vai olhar na tua igreja se realmente vivem aquilo que você fala. O mundo vai olhar em você. Aquilo que você fala é que você tem que viver. Por isso é que William Branham diz: não dá um amém mais alto que a tua fé. Vocês estão entendendo? Amém? Então, igreja, no nome de Jesus Cristo, para nós sermos abençoados, vamos voltar ao temor. Vamos voltar a colocar Deus em primeiro lugar. Eu me entristeci, por exemplo, em tempos quando tivemos a campanha lá no Dangeré. Nós somos muitos aqui na igreja. Hoje a igreja está vazia, mas somos muitos. Somos quase 200. Só para você ter noção. Para isso ficar bem para dentro do teu coração, se você ter noção. Temos quantas igrejas, quantas cadeiras, irmão Deus? Só para você ver, 119. E aproximadamente uns 20 ou mais irmãos, ou 30 irmãos ficam de pé no culto quando tem todas as pessoas aqui na igreja. Então somos por volta de 150, 170, por aí. Só para você ver. Mas foi um grupo de 20, 30 pessoas, tivemos acabar de Dangeré. Um grupo de 20 pessoas, 10 foram lá e falaram como evangelizar durante o dia. Os 2, 3 irmãos foram lá para evangelizar. Estás a ver isso? Parece algo simples, né? Isso mostra a ambição que está nos nossos corações. É uma ambição muito baixa.
Nós não temos grandes ambições aqui na igreja. Aquele fogo mesmo de evangelizar, ganhar alma, servir, se sacrificar, se doar para a palavra, se doar pelo seu irmão. Eu estou vendo que isso está morrendo no coração dos irmãos. Somos muito em números, mas em trabalho e mão de obra. Aqui na igreja, isso não é bom. Vocês estão entendendo? Amém? Então, isso acontece por quê, irmãos? Porque nós estamos a andar com carnalidade. Não estamos a ser espirituais. Não, mas aquele irmão não fornica. Irmãos, tem diferença em ser santo e ser espiritual. Uma pessoa santa, ele é uma pessoa que vive limpo. E o espiritual é uma pessoa que a todo tempo está no fogo. E nós precisamos ser espirituais. Vocês estão entendendo? Uma libertação total. Eu ouvi o irmão Neville anunciar, parágrafo 47. Esta manhã lá atrás, isso parece ter vindo à minha mente, que as pessoas estão aparentemente se afastando da libertação. Parece ser algo que as pessoas têm visto. Então eles simplesmente colocam isso de fora, de um lado. Deus pode fazer isso. Mas esta não é a atitude. Escutem com atenção o que o profeta disse. 48. Agora, Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele era total e completamente um profeta. Quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele equipa completamente com tudo que ele tem necessidade. Se ele chama alguém para ser um pregador, ele coloca algo nele com que pregar. Se ele o chama para ser um professor, ele coloca algo nele com que lecionar. Ele chama para ser um profeta, ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta. Deus sempre equipa completamente seu homem. E isso é simplesmente o que ele faz quando ele enviou Moisés ao Egito. Deus o levantou de certa maneira, e ele o educou de certa maneira, e ele o moldou de certa maneira, e o fez e o formou. Depois que ele havia prometido a Abraão, centenas de anos antes, que ele libertaria o povo, ele mesmo tinha em mente que ele faria Moisés da maneira que ele fez. Que ele fez Moisés. Moisés era um profeta perfeito. Vocês estão entendendo? Agora veja o que ele disse. E então, sendo um profeta perfeito, então, exatamente como você, se você é um cristão, Deus não faz nenhum meio cristão. Deus faz cristão completo. Deus não faz nenhum meio pregador. Deus faz pregador completo. Aleluia. Mas o pregador pode ser incompleto. E Deus não faz seus filhos. Deus faz seus filhos cristãos. Mas às vezes seus filhos podem ser meio cristãos. Mas não é a intenção de Deus que eles sejam dessa maneira, meio cristão. Estão entendendo? Amém? O que lhes faz meio cristão? Escutam, não é a intenção de Deus, mas são suas próprias maneiras, misturado com o plano de Deus para as suas vidas. Isso é os que os torna da maneira que são. Deus não quer que sejamos meio cristão ou meio pregador, comprometidos com o outro lado, com o mundo. Ele os quer completamente parados na brecha. Estão entendendo? Amém, irmãos? Agora, Deus o havia feito um profeta completo para uma libertação total. Moisés foi um profeta rendido nas mãos de Deus. E esta é a razão que o fez que ele era. Ele estava totalmente em Deus, ao ponto que Deus podia confiar nele. Irmãos, vocês estão entendendo? Agora, veja o que ele vai dizer aqui agora. Agora, eu queria saber nesta manhã, como cristãos, se nós temos rendido nossos próprios desejos e rendido nós mesmos completamente para Deus, até que Deus nos possa confiar no lugar que Ele nos tem colocado. Eu gostaria de saber nesta manhã de mim mesmo, se eu poderia estar
rendido a Deus ao ponto de Deus confiar em mim. Se Deus pudesse confiar nos nossos administradores, na nossa junta de diáconos e nos nossos membros da igreja. Vocês estão entendendo? Todos nós temos um lugar e temos um dever. Vocês estão entendendo? Agora, ele perguntou, será que Deus pode nos confiar? Eu quero perguntar, Deus pode nos confiar? Porque para Deus confiar em Moisés, Moisés tinha que estar rendido em Deus completamente. E eu quero perguntar, será que temos se rendido completamente em Deus? Hã? Temos se rendido completamente em Deus? Não. Irmãos, o meu tempo se foi, mas eu quero vos pedir uma coisa. O profeta nos ensina: nunca tolere o espírito denominacional no nosso meio. E a frieza, o comodismo, a falta de temor é o espírito denominacional. Não vamos tolerar isso em nome de Jesus. Amém. Por favor. Vamos lutar com todas as forças para expulsar esse espírito do nosso meio. Essa falta de temor. Vamos lutar para expulsar isso tudo do nosso meio. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero isso nos meus irmãos. Eu não quero isso no vosso meio. Amém? E nós precisamos aprender essas coisas. Amém? Por que nós não somos abençoados? Nós perdemos o temor e deixamos de andar nos seus caminhos. O profeta William Branham diz, eu vou voltar a repetir para você, que nós estamos a dedicar o nosso tempo nas coisas do mundo. E não temos mais temor, ousadia, ambição de dedicar o nosso tempo no caminho do Senhor. É por esse motivo que os testemunhos sobrenaturais, eles desapareceram. Sabe como é que nós vamos ficar? Sempre a lembrar do passado. Antigamente mesmo. Antigamente mesmo, irmãos. Vão me perdoar. Eu não quero ser irmão do antigamente. Eu não quero ser irmão de há muito tempo. Eu não quero ser irmão que vive da história. Eu não quero ser irmão que vive do passado. Eu não quero que os irmãos olhem para mim e só lembram boas coisas de que fiz no passado. Eu não quero ser alguém que lembra a história. Eu quero que a minha vida apresente a Cristo agora. Que a tua vida apresente Cristo agora. Amém? Vocês estão entendendo? Espero que isso fique gravado no teu coração. Amém. É abençoado o homem que teme o Senhor. Amém. E anda nos seus caminhos. Amém. Precisamos voltar no temor do Senhor e andar nos seus caminhos. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Levanta a tua mão, por favor. Quero te convidar a falar com esse Deus.